Bom dia, meus amados alunos do nono ano, meus alunos nota 10. E aí, vamos começar a conhecer um pouco sobre a atomística. Já falamos um pouco, né, sobre os átomos, já entendemos o que é um átomo, o que é um íon. E agora nós vamos ver essa estrutura atômica, alguma semelhança atômica que existe entre os átomos, entre os elementos químicos. Já sabemos o conceito de massa, de prótons, de nêutron, né? Sabemos que existe a eletrosfera, que é onde circula todos os elétrons, os prótons, que são de carga positiva e os de carga positiva, os nêutrons que não têm nenhuma carga, e os elétrons são de carga negativa e que tem um núcleo que fica no centro, que está próximo dos prótons. Também vimos que o número de próton é igual ao número de nêutron, certo? Ou número atômico, certo? Então, vamos aqui. E depois vamos estar conhecendo a tabela periódica, porque para a gente poder estudar a tabela periódica, a gente primeiro tem que saber o que é um átomo, o que é um próton, não é isso? Então, vamos lá. Essas semelhanças atômicas, elas são denominadas, certo? Elas são classificadas, porque existem elementos que eles têm o mesmo número de massa, o mesmo número de prótons, e é isso que nós vamos agora estudar, certo? Então, eles podem se classificar quanto à semelhança no que se refere às partículas fundamentais, né? Nos prótons, nêutrons e elétrons, e os números de massa, ok? Então, as semelhanças atômicas, elas estão classificadas em isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos, certo? A gente geralmente usa mais esses três, assim, mas existe o outro também. A gente tem que ir de acordo com as descobertas, certo? Então, a isotopia ou isótopos, o que corresponde o isótopo? Corresponde à semelhança atômica na qual os átomos apresentam o mesmo número de próton, ou seja, tem átomos que têm o mesmo número de próton, o mesmo número atômico no seu núcleo, mas apresentam um número de nêutron diferente. Aí a gente diz, meu Deus, mas como é que isso acontece? Certo? Então, são átomos com o mesmo número atômico e massa diferente. Não esqueçam, certo? Isótopos. Mesmo número atômico e diferente número de massa, certo? São átomos que ocupam o mesmo lugar na tabela periódica. Aqui a gente vê um exemplo do hidrogênio, certo? Que, de acordo com o número de massa dele, ou seja, a quantidade de moléculas de hidrogênio, certo? Ele vai ter o número atômico dele, o número de massa diferente, certo? Então, a gente observa esse primeiro exemplo aqui, o hidrogênio, ele só tem um próton, certo? Já esse outro, o deutério, ele tem um próton e um nêutron. Já esse outro, ele tem um próton e 2 nêutrons. Então, a gente observa que o número de massa deles vão mudando, ó. Vão mudando. Então, é isso, ele tem o mesmo número de próton, 1, mais diferente número de massa. E todos eles são hidrogênio. Entenderam? A gente vai ver e fazer mais atividades sobre isso para entender. Então, são isótopos. Mesmo número de próton, diferente número de massa. O número de próton é o mesmo número atômico, ok? Isóbaros ou isobaria, certo? Corresponde à semelhança atômica, na qual os isótopos apresentam o mesmo número de massa, ou seja, a mesma quantidade total de massa dessas partículas no núcleo, mas ele tem um número de próton diferente. Ah, então quero saber. Então, se ele tem números de próton diferentes, são elementos diferentes, não é isso? Porque eu nunca vou encontrar não vou encontrar dois elementos químicos com o mesmo número de prótons, não vou. Se tiver o número diferente de prótons, é porque são elementos químicos diferentes. Então, aqui eles mostram os átomos que possuem o mesmo número de massa.
ele tem o mesmo número de massa, 40, 40. Mas o número atômico do cálcio é 20 e do argônio é 18, ok? Número de massa, representado pela letra A, igual a 20, e número atômico, representado pela letra Z, igual a 20. Já o outro é o mesmo número de massa e diferente número atômico, 18. Ok? Não esqueça, isóbaro, mesmo número de massa, diferente números atômicos. Não esqueçam. Levem isso com vocês, é o que vocês mais irão ver no ensino médio. Certo? Então, isótonos, que é chamado de isotonia, ocorre quando dois átomos são agrupados por possuírem mesmo número de nêutrons, com prótons e massas diferentes. Olha, esse daqui é mais complexo, não é verdade? Então, ele ocorre quando os átomos são agrupados por possuírem mesmo número de nêutrons. Ai, como é que eu vou definir que ele tem o mesmo número de nêutrons? Certo? Tem uma formulazinha que nós vamos ver mais lá na frente. Então, esse número de nêutrons a gente observa, ó, o sódio e o magnésio. Aqui nós temos o sódio e aqui o magnésio. Então, ele tem um número de massa 23 e o número atômico 11. Esse daqui tem 24 e 12. Então, como é que eu defino o número de nêutron? O número de nêutron, ele é igual o número de massa menos o número atômico. 23 menos 11 fica quanto? 23 menos 11, 12. 24 menos 12, 12. Ah, certo, agora eu entendi, certo? Então, ele faz só a subtração. Então, quando eu quiser descobrir o número de nêutron, é só eu subtrair o número atômico menos o número de massa menos o número atômico. Aí vocês observam aqui, ó, nesse exemplo. Tá aqui. Aí vocês observam aqui o exemplo, olha, número de massa 23, número de próton 11, número de nêutron 12. 23 menos 11, 12. Aqui, ó, 24, 12, 12. Então, o número de elétrons é igual a 12, porque o número de nêutron é igual ao número de elétrons. Igual ao número de próton é igual ao número atômico, certo? É só estudar um pouquinho, revisar que vocês vão aprender, ok? Isso não é difícil. E no caso da isoeletrônica, que são átomos ou íons que possuem o mesmo número de elétrons. Olha aqui, vejamos. Número de massa, número de prótons, números de prótons, número atômico. Então, o número atômico do sódio é 11. Qual é o número de massa dele? 23. Então, ó, cada um deles tem um número de massa e um número atômico diferente. Sim, professor, e aí? Então, o que ele vai fazer, né? Ele mostrou aqui que o número de prótons, 23, número de atômico, de massa, aliás, número de massa A, 23, próton, 11, e o número de nêutron, 12, certo? E o número de elétrons, 10. Por quê? Porque ele tem uma carga aqui, positiva ou negativa, certo? Então, ele pega, né, e vai fazer essa soma, que tem uma fórmula que depois vocês vão ver lá na frente, ok? Então, ele vai subtrair, somar o número de prótons mais o íon positivo ou negativo, certo? Aqui no caso, 11, né, o íon dele é positivo. E aqui, ó, negativo, e aqui é neutro, ok? Então, as semelhanças, tem até esse quadrozinho que eu fiz aí para vocês, pesquisei para fazer, que ele dá-se um bizuzinho, que são isóbaros, isótonos, né? Aí aqui, ó, ele tem diferentes números, ele é igual de massa, diferente de próton, diferente de nêutron, diferente de elétron. Aí vocês depois dão uma estudadazinha para poder entender melhor, certo? Aí no final da atividade eu deixei um exercício que vocês podem estar tentando fazer pelo slide, senão vocês podem estar estudando mais um pouco pelo livro para responder, ok? Pois um beijo, foi muito bom estar com vocês. Até a próxima.